E aí, meus amigos, belezinha? Mais uma vez reunidos aqui para a gente apresentar um conteúdozinho de física. Então vamos lá. Hoje eu vou falar de quê? Começar a falar da aplicação da primeira lei de Ohm. E a aplicação da primeira lei de Ohm, entre muitas outras coisas, como a potência, por exemplo, a gente tem como referência a associação de resistores. E aí a gente vai começar a fazer esse trabalho de entendimento, o que significa uma associação de resistor e quais são os tipos que se tem, e estudar caso a caso, tá bom? E eu vou comentar um pouquinho sobre energia consumida também, tá legal? Antes de mais nada, agora vem de novo, hein? Vem vinheta. Então, meus amigos, o que a gente tem a saber? O que significa associação de resistores? Bem, associação é quando você organiza os resistores de uma tal maneira que você vai analisar uma passagem da corrente elétrica. A gente tem o chamado circuito elétrico, né? Para analisar isso aí, a gente vai analisar o quê? Os três elementos que a gente sempre vem trabalhando desde a primeira lei de Ohm. O que acontece com a diferença de potencial, que é o U, com a resistência e a corrente elétrica em cada caso. Então, a gente tem três tipos de associação. A gente tem associação em série, em paralelo e quando a gente tem tudo junto, que é associação mista. Eu vou apresentar caso a caso para vocês. Hoje a gente vai começar com a ideia de associação em série. Vamos entender o que é uma associação em série e o que a gente busca. Primeira coisa que a gente tem a entender, normalmente quando a gente trabalha com associação de resistores, a gente sempre busca encontrar o resistor equivalente. O que significa isso? É como se você quisesse pegar todos os resistores que você tem no circuito e quisesse substituir por um único. E aí, esse único que a gente tenta substituir, ele é chamado de resistor equivalente, na intenção até de fazer uma substituição de peça. Muito comum, quem trabalha com, por exemplo, com informática, tem uma certa dificuldade de encontrar certos componentes ou certos resistores, então ele faz a conta mais ou menos pelo posicionamento no circuito, e aí ele troca por uma única peça, por um único resistor, e tem o mesmo efeito. Guardada, se ele fizer o estudo direitinho, tem o mesmo resultado. Então, quando a gente tem uma associação em série, a gente tem que analisar o quê? Série é como se fosse todo mundo na mesma sequência. Então, deixa eu descer aqui para vocês. Isso aqui seria uma representação de circuito em série. Vamos entender o que significa primeiro cada um dos símbolos, tá? Esse símbolo que ele apresenta para vocês, isso aqui significa a representação de um resistor qualquer. É simbologia para um resistor qualquer. Então, no caso, para ser em série, você tem que ter vários resistores na mesma sequência de um fio. Entenda que isso aqui é como se fosse um fio. E você tem três resistores, até mais, até um resistor qualquer que você queira, desde que ele esteja na mesma sequência. Imagina um fio e você coloca um resistor, mais um, e todo mundo no mesmo fio. Isso a gente fala que é circuito em série. O que a gente tem a saber? Quando a gente tem circuito em série, a gente vai analisar o que acontece em relação à corrente elétrica, tá? Depois a gente vai entender o que acontece em relação a DDP e depois a gente vai entender o que acontece em relação ao resistor equivalente. Primeiro, quando o circuito é em série, vamos fazer pelo caso que é mais fácil. Como é que a gente calcula o resistor equivalente? Ou seja, como é que a gente consegue encontrar o resistor que vai substituir todos eles de uma única maneira só, ou seja, por um único componente? É bem simples. É só eu pegar os valores de todos eles e somar. Foi o que está aqui. Ó. Resistor equivalente é dado pela soma de todos os resistores. Se você tem 3, você vai somar R1 mais R2 mais R3. Se tem 4, R1 mais R2 mais R3 mais R4. E assim você vai fazer com todos os resistores. Basta você pegar e somar todos eles e você tem um resistor equivalente. Agora, no circuito em série, isso é uma coisa importante, a corrente elétrica, que ele chama de I, ela é a mesma. Por quê? Porque a corrente ela só tem um único caminho para passar. Ela só tem um fio que ela pode percorrer. Então, como o caminho é único, então a corrente elétrica que vai passar por todos os resistores, ela é igual. Então, no circuito em série, a corrente elétrica ela é igual em todos os resistores. Isso é uma observação importantíssima, tá?
na corrente elétrica, ó, no circuito em série, a corrente elétrica ela é exatamente igual em todos os resistores, tá bom? A voltagem em cada um, não. Cada um tem a sua voltagem. Aí como é que você calcula a voltagem em cada resistor? Primeira lei de Ohm, tá? Voltagem 1 vai ser igual a quê? RU vezes I. Voltagem 2 vai ser igual a R2 vezes I. Voltagem 3, R3 vezes I e assim sucessivamente. Você vai pegar o valor daquele resistor e vai multiplicar pela corrente elétrica do circuito, aí você consegue determinar quanto vai valer a voltagem que passa em cada um dos resistores, que elas são diferentes, tá bom? Tá, foi o que apresentou aqui, deixa eu apagar. E aí, ó, a representação. Como é que a gente vai calcular a voltagem total? Como cada um dos resistores ele vai pegar um pedaço dessa voltagem, aqui, ó, o 1, o 2, o 3 e assim vai embora, é esperado que para você calcular a voltagem do circuito, aquele 110 volts, 220 volts ou qualquer outro tipo de voltagem, você vai somar. Então você vai pegar a voltagem do primeiro, mais a voltagem do segundo, mais a voltagem do terceiro, do quarto e de quanto você tiver. E aí esse somatório você tem a voltagem geral, que foi é essa representação que ele dá aqui, daqui para vocês, tá bom? Então, recapitulando, circuito em série, todos os resistores são no mesmo caminho, tá? Passou disso, como é que a gente calcula o resistor equivalente? Ou seja, aquele resistor que vai substituir todos eles de uma única vez. É só pegar o valor de cada um e somar, certo? Outra observação importante, no circuito em série, a corrente elétrica ela é única, tá? Porque ela só tem um único caminho para sair e chegar, tá? E a voltagem em cada resistor, ela é diferente. Cada um tem a sua. Só se os resistores tiverem o mesmo valor, aí não, aí são iguais. Mas de maneira geral, cada um tem o seu cálculo para ser feito e tomando como referência a primeira lei de Ohm. Então, para calcular a voltagem no primeiro resistor, vai ser o 1 é igual a R1 vezes I, o 2 é igual a R2 vezes I, e assim sucessivamente. A esse somatório de cada uma das partes da voltagem, você tem a voltagem geral, que é o que está aqui, tá bom? Então, a tensão na associação ela é dada pelo somatório, beleza? Então, de resistor de sequência ou associação em série, é isso. Aí aqui tem um exemplozinho para a gente poder entender como é que é a lógica. Ele dá dois resistores associados em série, uma bateria de 12 volts e ele pede o quê? A resistência equivalente da associação. Então, como é que é a resistência equivalente da associação? Foi o que eu falei antes. É só você somar. Então, você vai pegar esse mais esse aqui, você já tem resistência equivalente. Tá aqui, ó. Somei, ó, tá aqui. Somei, o resistor equivalente é 10. Primeiro ponto. Segundo, intensidade da corrente elétrica em cada resistor. Então, como a corrente é única, o que, que eu vou fazer? Eu vou calcular a corrente de maneira geral. Como é que eu calculo a corrente de maneira geral? Vai ser a minha voltagem geral em relação ao meu resistor equivalente. Então, está aqui. Ó, a minha voltagem geral ela vale 12. O meu resistor equivalente vale 10, certo? E aí, tá multiplicando, eu passo dividindo, vai dar 1,2. Então, eu sei que a corrente que passa no circuito inteiro é de 1,2. Tá aqui. Agora, como é que eu calculo a corrente em cada resistor? Ou, perdão, a voltagem em cada resistor? Também é bem simples. Eu vou fazer o quê? Eu sei quanto vale a corrente no total, que é em cada um deles também, e sei quanto vale a resistência em cada um de cada um. Então é só jogar lá e fazer a continha da primeira lei de Ohm. Para fazer do primeiro, vai ser o quê? Vai ser 4 vezes 1,2. E para fazer do segundo, vai ser 6 vezes 1,2. Está aqui. Fazendo o primeiro, vai dar 4,8. Depois o próximo vai dar 6 vezes 1,2. Está aqui embaixo. Deixa eu apagar para não embolar. Daqui. A gente faz a conta daqui, dá 7,2. Para você saber se de fato a sua conta está certa ou não, para como se fosse uma prova real, o que, que você vai fazer? Você vai pegar os dois valores aqui e vai somar, ou seja, vai pegar todos os valores da voltagem e vai somar. Lembra que a voltagem geral é o somatório. Então, se você somar e o resultado voltar ao que é de início, aí quer dizer que a sua conta está certinha, tá bom?
beleza? A única coisa que eu quero completar para vocês, para a aula não ficar muito extensa, é falar a respeito de potência dissipada, tá? Quando a gente trabalha com potência, a gente volta numa aplicação de potência que a gente fala que é energia consumida, tá? Tá aqui. A ideia de energia consumida é o quê? É você pegar a sua potência e multiplicar por quanto tempo isso aí gastou, tá? A aplicação disso é quando a gente trabalha com energia elétrica, que é o quilowatt-horas, tá? A gente tem a primeira situação do quilowatt-horas, ou seja, a energia tem que estar em quilo e o nosso tempo tem que estar em horas. Para fazer isso, a gente tem que fazer o quê? Pega a nossa potência geral e divide por 1000, e aí a gente já tem o quilowatt, e aí vai depender do tempo. Se a gente tiver o tempo em segundos, tem que passar para horas e minutos para hora, assim e vice-versa. Mas a aplicação é essa. Eu vou passar uns exercícios por fora de aplicação sobre isso, para vocês terem uma noção mais ou menos. E aí a gente tem aqui a associação da unidade. A unidade usual é o quilowatt-hora, porém, no sistema internacional é o joule. E aí aqui tem uma representação de como é que você pode converter de quilowatt-hora para o joule. Tá? Isso aqui, depois que vocês com calma deem mais uma olhada. E aí a gente vai fazer o exercício. Eu vou passar uma lista por fora para poder completar, para ficar legal para vocês fazerem, tá bom? Então, para a aula não ficar muito extensa, eu encerro por aqui. Na próxima aula a gente fala de associação em paralelo e talvez a gente consiga chegar em misto também. Do contrário, a gente para na associação em paralelo, a gente trabalha os exercícios, tá bom? Meus amores, beijo, abraços e fui!